que é o fluxo de caixa, Nath? Fluxo de caixa, pousadeiro, nada mais é do que a movimentação do seu caixa. Ou seja, tudo que entra e tudo que sai do seu caixa. E quando a gente fala caixa, antigamente a gente pensava, né, naquela caixa registradora, que aquelas lojas tinham, que você ia entrando, né, e tudo que entrava saía. Naquela época era até mais fácil controlar o fluxo de caixa, porque estava tudo dentro de um lugar só. Hoje em dia, o fluxo de caixa pode estar em diversos locais. Muitas vezes a gente tem várias contas em bancos, conheço várias pousadas que têm contas em bancos diferentes, até para ter créditos de maneira diferente. Outras têm contas em bancos diferentes por conta de relacionamento ou por conta de alguns bônus que tem algumas contas e outras não. Às vezes você tem uma conta num banco só porque aquele é o único banco que tem na sua cidade para você poder sacar dinheiro quando você precisa, por exemplo. E então a movimentação de caixa são várias coisas. Além da parte financeira ali, virtual, que está dentro do banco, a gente também tem um caixa físico. Tem muitas pousadas que sim, operam recebendo em dinheiro vivo, né, gente? Cada vez mais raro, mas existe. Então, hoje em dia, o nosso caixa, ele é muito pulverizado. Você tem dinheiro em vários lugares e você não tem um controle dessa movimentação, você fica completamente perdido. E essas entradas e saídas que fazem o fluxo de caixa é tudo que está relacionado à pousada. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui. Nath, recebi aqui 50% da reserva do hóspede que vai vir no fim do ano. Aí entrou para o seu fluxo de caixa. Nath, o cartão de crédito que eu recebi, né, do hóspede que me pagou mês passado, estou recebendo hoje, é o seu fluxo de caixa, é um recebimento. Ah, você foi na padaria comprar pão para o café da manhã? É uma saída do seu fluxo de caixa. Ah, foi pago o seu Prolabore? Espero que você tenha o seu Prolabore por aí. Tá, então saiu do seu fluxo de caixa também. Então todas as entradas e saídas da pousada, de dinheiro que esteja relacionado à pousada, ao trabalho da pousada, está dentro do seu fluxo de caixa. E um cuidado que a gente tem que tomar muito grande é que o seu fluxo de caixa, ele não pode estar negativo. Quando o seu fluxo de caixa está negativo, significa que você está devendo para alguém. Então, se você olha na sua conta do banco e ela está negativa, você está devendo para o banco. Se você olha, né, no seu caixa físico, você não tem nada, você está zerado, né? No caixa físico é um pouco mais difícil você estar negativo, mas se você não tem nada, você não tem nada. E no banco você pode estar negativo e isso atrapalha demais o seu poder de compra e barganha e poder realmente tá pagando seus compromissos na pousada. Então vamos supor, se você tem uma conta que está no negativo, o banco pode te negar você pagar uma conta de luz, por exemplo. E aí a companhia elétrica pode vir e cortar a luz da sua pousada. E aí como é que você vai fazer para receber hóspedes se você não tem a luz na sua pousada funcionando? Olha o problema aí. Então o fluxo de caixa, a gente precisa entender como que a gente faz para que ele nunca esteja no negativo. Porque se ele está no negativo, a sua pousada está enfrentando problemas de pagamento. E o fluxo de caixa, pessoal, nada mais é do que um controle financeiro. Quando você está de olho ali no que está entrando, no que está saindo, você consegue saber se você vai ficar negativo ou você consegue tomar decisões para não continuar negativo na sua pousada. Então, o controle financeiro é uma das chaves para que seu fluxo de caixa funcione de verdade. Já o lucro, o que é o lucro? O lucro nada mais é do que o dinheiro que sobra depois das despesas dentro daquele período que está sendo apurado. Por isso que a gente fala muito de lucro anual, lucro mensal, então, lucro por diária. Então, sempre o lucro está relacionado a um período de tempo ou a uma unidade específica. E ele sempre vai ser o dinheiro que vai sobrar após o pagamento das despesas. A gente falou disso na última aula, inclusive. A gente falou isso, que lucro é sempre o seu faturamento menos as despesas, que são os custos referentes àquelas vendas que você fez naquele período. E o lucro, pessoal, ele tem muito a ver com as metas que você tem na sua pousada. Ou seja, onde você quer chegar, como que você quer faturar aí na sua pousada, o quanto você quer que sobre para você no final do mês. E vamos falar um pouquinho agora sobre o que pode acontecer
com a sua pousada quando você não tem o controle do seu fluxo de caixa e nem sabe o quanto você está lucrando. Uma pousada, gente, por mais que, olha que coisa mais doida, né? Que são duas coisas, dois indicadores financeiros, mas cada um deles pode dizer uma coisa. Você sabia que uma pousada pode ser lucrativa, mas ela ter um fluxo de caixa negativo? E o que acontece nesse caso, se ela não resolve essa questão do fluxo de caixa, ela pode fechar a pousada, mesmo ela tendo lucro na operação. Mas que doideira isso, Nath? Como assim a pousada pode ser lucrativa, mas ter fluxo de caixa negativo? É basicamente, você pode estar tendo lucro ali na operação, porém, você está demorando demais para receber e está pagando as coisas muito adiantadas. Dessa forma, você acaba ficando negativo. E quando você está negativo, você acaba tendo problemas para pagar novas contas, tem que pagar juros. E aí esses juros podem fazer com que você deixe de ser lucrativa. Então, se você não prestar atenção na questão do fluxo de caixa, a sua pousada, que era um negócio lucrativo, pode começar a não ser tão lucrativo assim. Outra ocasião que pode acontecer é uma pousada com fluxo de caixa positivo, mas ela não é uma pousada lucrativa. Isso indica o quê? Ok, agora tá tudo bem, eu tenho dinheiro na conta. Porém, com o tempo, como eu não vou ter lucro, esse dinheiro vai sendo consumido. E eu não vou ter o que fazer, porque eu não tenho lucro, não tá entrando mais do que, não tá sobrando dinheiro no final. Então, alguma hora, em algum tempo, o seu fluxo de caixa vai começar a ficar negativo também. Agora, a pior situação de todas é você não ter lucro e o fluxo de caixa tá negativo. Aí não tem jeito, né, minha gente? Se você já tá gastando mais do que você ganha, se você não tem dinheiro na conta, já tá no negativo, a situação só tende a piorar. Por isso que você conhecer esses dois indicadores, você consegue entender aonde é que você tem que trabalhar na sua pousada para que ela não acabe fechando. Por um exemplo do primeiro erro aí, só para vocês entenderem o que pode estar acontecendo, como que funciona essa temática, isso tudo que eu expliquei agora em palavras, eu vou mostrar em números para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos pensar uma pousada em abertura. Então, eu estou abrindo minha pousada, eu acabei de construir a minha pousada e eu vou começar a abrir para o público. Investi todo o dinheiro que eu tinha na construção. Então, eu gastei ali, eu previa que eu ia gastar 350, gastei 500 mil reais e não sobrou dinheiro nenhum para o capital de giro. Quando eu vou operar, eu tenho contas a pagar, eu tenho que contratar funcionários, eu tenho que fazer estoque, eu tenho que aguardar com que as reservas sejam pagas para mim. E nesse meio tempo, o que vai acontecer com o meu fluxo de caixa? Ele vai ficar negativo. Por quanto tempo eu consigo ficar negativo com o meu fluxo de caixa? Quanto tempo vai demorar até eu começar a ter lucro de verdade e esse lucro sobrepor o meu fluxo de caixa negativo? Tá vendo como muitas vezes você abre a pousada já no negativo, já abre a pousada tendo prejuízo? Por isso que é tão importante você saber o quanto você vai gastar, principalmente no começo da operação da sua pousada. Um outro exemplo de erro aqui para vocês entenderem. Sabe aquele pousadeiro que quer pagar tudo à vista? Ah, mas ó, o cara da loja ali falou que eu tenho um descontinho à vista, outro ali também fala, não é bom parcelar, não parcela não que faz mal para a pousada, não deixa para pagar depois, tem um dinheiro aí, paga logo que tá mais fácil desse jeito. Só que aí o que acontece com o pousadeiro? A gente recebe muito a prazo. Então você pode até receber 50% das reservas quando você faz a reserva. Mas o restante, muitas vezes o hóspede se hospeda e você só vai receber depois de 30 dias, dependendo como é o meio de pagamento que você tem. As OTAs geralmente demoram até 40 dias para pagar quando elas recebem por você. Se você faz parcelamento, pode demorar até mais tempo ainda para pagar. Então, muitas vezes você está gastando agora e você vai receber daqui a algum tempo aí para sua pousada. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso desse dinheiro do cartão de crédito, que vou receber daqui a 30 dias. Aí você vai lá e pede um adiantamento para a caixa, para a operadora do cartão. Só que esse adiantamento custa dinheiro, né? E custa bastante dinheiro. Então, para você adiantar esse dinheiro, ok, você está ali resolvendo o problema do seu fluxo de caixa, mas você está gastando mais. Muitas vezes está gastando o seu próprio lucro para conseguir adiantar esse dinheiro e não ficar com o seu caixa negativo. E aí você acaba ficando com seu caixa negativo e você tem que encontrar maneiras. E quando você precisa encontrar maneiras, a grande maioria das vezes no desespero, a gente acaba pagando caro para ter dinheiro na nossa conta, para conseguir honrar os nossos compromissos financeiros.
E aí o que acaba acontecendo? Ou você fecha, ou você está se endividando cada vez mais. E quando você vai se endividando sem controle do que você está fazendo, quando você vê lá no final, você não tem muito o que fazer, você acaba fechando também. Então, se endividar nunca é bom. É bom você saber o que você está fazendo com o seu dinheiro na pousada sempre.